Um dos princípios mais característicos dos protestantes é o princípio sola scriptura, princípio que mostra como a Bíblia é central para os protestantes. Mas os protestantes não entendem esse princípio de uma maneira só. Na realidade, com o tempo, os evangélicos foram deixando esse princípio mais ralo, como se significasse alguma coisa como o que importa é a Bíblia, ou que a única coisa que os cristãos devem obedecer é a Bíblia, a única verdade é a Bíblia, ou coisa assim. Então não existem maneiras únicas, não existe uma maneira única de interpretar a Bíblia e também não existe uma maneira única de interpretar o que significa esse princípio sola scriptura. Eu quero compartilhar aqui com você uma maneira anglicana de entender esse princípio, de entender como aplicá-lo, de como usá-lo. E só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo assim você vai me ajudar a alcançar mais pessoas com o conteúdo que eu compartilho aqui. Pois bem, a gente pode tratar essa questão da centralidade do papel da Bíblia de várias maneiras. E existe uma maneira que eu acredito que é a maneira correta. O que algumas pessoas fazem é tentar deduzir o que significa sola scriptura e a partir disso aplicar em várias situações. E isso cria vários problemas na realidade. Se a gente for observar, muitas pessoas quando estão tentando entender a igreja anglicana, entender a igreja luterana, entender a igreja presbiteriana, o que quer que seja, o que elas fazem é aplicar a essas diferentes igrejas um mesmo princípio, entendendo que sola scriptura significa a mesma coisa nesses diferentes lugares. A realidade é que não significa. E o que a gente deve fazer é procurar observar como esse princípio aparece, o aparecimento espontâneo desse princípio nos documentos anglicanos. Se você for olhar, por exemplo, os 39 artigos de religião, livro de oração comum, em nenhum momento você vai encontrar essa expressão, sola scriptura. Então, o que a gente deve fazer é procurar entender como os documentos confessionais anglicanos tratam a escritura sagrada e a importância e a centralidade que ela tem. Então, eu quero ler aqui com você principalmente 4 artigos dos 39 artigos de religião, são os artigos 6, 8, 20 e 34. Existem outros artigos que são relevantes também, mas eu acredito que aquilo que eles ensinam é redundante para aquilo que a gente já lê nesses 4 artigos. Então, alguns protestantes, por exemplo, quando vão tratar do princípio sola scriptura, vão dizer a Bíblia é a única regra de fé da igreja, a única regra de fé e prática da igreja. Essa não é a maneira anglicana de tratar. Você não vai encontrar essa definição de sola scriptura em nenhum lugar. Dos 39 artigos ou do livro de oração comum, não é parte da doutrina anglicana dizer que a Bíblia é a única regra de fé. Não é isso que sola scriptura significa na igreja anglicana quando a gente lê os 39 artigos de religião, os documentos confessionais que nós chamamos de formulários anglicanos. Pois bem, quero ler aqui com você o artigo 6º, que trata da suficiência da Escritura Sagrada para a salvação. Veja só, o artigo diz o seguinte: as Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, não deve ser exigido de pessoa alguma que seja crido como artigo de fé ou julgado como exigido ou necessário para a salvação. Pelo nome de Escrituras Sagradas, entendemos os livros canônicos do Antigo e Novo Testamentos, cuja autoridade jamais houve qualquer dúvida na igreja. Então, aqui, em primeiro lugar, nós estamos falando da suficiência da Escritura Sagrada para a salvação. Essa é a maneira anglicana de entender o princípio sola scriptura. É a suficiência da Escritura Sagrada no ensino das coisas necessárias para a salvação. E aí essa suficiência precisa ser entendida também, não apenas como suficiência do texto da Escritura Sagrada, é a suficiência do sentido, do propósito da Escritura Sagrada. Por quê? Porque aqui diz, de modo que tudo que nela não se lê, nem por ela se pode provar, etc, etc, etc. Ou seja, existem 2 maneiras aí de nós chegarmos à verdade através da Escritura. Existe aquilo que nós lemos na Escritura, Cristo ressuscitou ao 3º dia, está escrito nas Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra, está escrito nas Escrituras. A Escritura tem muita coisa assim que ela nos ensina de maneira muito direta, nós lemos nela. E existem coisas que nós não lemos nas Escrituras, mas nós chegamos a essa conclusão usando provas, demonstrações das Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, a divindade do Espírito Santo, o exemplo que eu mais gosto de usar. A divindade do Espírito Santo não é algo que nós lemos na Escritura. Não existe um texto que diga o Espírito Santo era Deus. Mas a divindade do Espírito Santo é provada pela Escritura Sagrada. Existe uma prova. E os pais da igreja, montados na tradição cristã, procuraram usar as Escrituras para provar essa divindade do Espírito Santo. Então, nós não afirmamos que todas as verdades de fé estão explícitas na Escritura. Tá?
algumas verdades estão implícitas, e essas verdades implícitas são provadas pela Escritura, mas elas não estão lidas nas Escrituras, tá? Então, esse é um primeiro ponto que é importante entender para a gente saber o que significa a sola Escritura na Igreja Anglicana. Não basta estar escrito na Bíblia, não é apenas aquilo que está escrito na Bíblia que é parte dessa nossa doutrina de fé, dentro dos artigos da nossa fé. Os nossos artigos de fé incluem coisas que não estão escritas nas Escrituras. Importante entender, mas que podem ser provadas pelas Escrituras. E é importante entender aqui um ponto também que foi muito polêmico na Reforma Inglesa, que é que essa suficiência da Escritura se refere à nossa salvação, ou seja, a doutrina que diz respeito à nossa salvação é suficientemente ensinada nas Escrituras, desde que interpretada, claro, de uma certa maneira, como nós já vimos aqui, e que eu vou mencionar também em alguns outros momentos. Mas essa suficiência da Escritura não é suficiente, por exemplo, para o culto a Deus. A Escritura Sagrada, na Igreja Anglicana, não é doutrinariamente considerada como suficiente para a liturgia. Para o estabelecimento do nosso culto, não basta a Escritura Sagrada, não basta a Bíblia, ela não mostra tudo que deve ser a nossa liturgia. E essa liturgia recebe o nome, depois a gente vai ver também nos artigos, de ritos e cerimônias. Então, os ritos e cerimônias da igreja não estão apenas na Bíblia. A Escritura não é suficiente para isso. Na realidade, a Escritura não é suficiente para muitas outras coisas. Veja que aqui se fala de suficiência para os artigos de fé. Aqui não se fala nem de suficiência para a nossa moral, nem suficiência ética é mencionada aqui. A suficiência para a salvação é a suficiência dos artigos de fé nos quais nós cremos. Então, nem mesmo a suficiência moral das Escrituras é afirmada nos 39 artigos de religião. É a suficiência daquilo em que nós cremos. Interpretado de uma certa maneira, nós podemos ver isso na Escritura. Por que isso foi polêmico? Porque dentro da Reforma Inglesa, vários puritanos quiseram afirmar que a Escritura Sagrada era suficiente para a liturgia, e por isso, se algo estava na liturgia, mas não está na Bíblia, deve ser tirado. Então, por quê? Porque a Escritura é suficiente para o culto nesse entendimento. E aí, quando foi escrita, por exemplo, a Confissão de Fé do Westminster, que ela foi escrita levando em conta aquilo que estava nos 39 artigos de religião, a Confissão de Fé de Westminster, que é presbiteriana, é puritana, originalmente ela foi feita pelos puritanos para ser aplicada na Igreja Anglicana, mas nunca se tornou documento da Igreja Anglicana. Ela afirma que a Escritura Sagrada também é suficiente para a glória de Deus, para aquilo que envolve a glória de Deus, para o culto a Deus, portanto. E a Igreja Anglicana não professa isso. Então, não há suficiência litúrgica nas Escrituras Sagradas. Não há suficiência moral, não há suficiência política. Há uma suficiência para o estabelecimento dos nossos artigos de fé. E nesse ponto, a Escritura Sagrada é, sim, suficiente. Deve ser. Essa suficiência das Escrituras nesse ponto é afirmada, inclusive, pelos pais da Igreja. A gente pode falar sobre isso num vídeo posterior, sobre a suficiência da Escritura nos pais da Igreja. Mas aqui a gente pode dizer, o artigo 6º está plenamente montado naquilo que a tradição cristã ensina sobre a suficiência das Escrituras. O próximo artigo, que é interessante a gente mencionar também, é o artigo 8º, o artigo que trata dos 3 credos. A Igreja Anglicana usa principalmente 3 credos. O credo apostólico, que é o credo mais famoso aqui no Ocidente, o credo niceno, que é o mais importante de todos, aí com toda certeza, e o credo atanasiano. Tem esse nome porque historicamente ele foi atribuído a Santo Atanásio, embora se saiba hoje que ele não vem de Santo Atanásio. Então nós, em vez de chamarmos mais costumeiramente de credo de Santo Atanásio, nós dizemos credo atanasiano. Então, o artigo 8º, muito breve, diz o seguinte: os 3 credos, a saber, o credo niceno, atanasiano e o que normalmente se chama credo ou símbolo dos apóstolos, devem ser inteiramente recebidos e cridos, porque se podem provar com autoridade inegável das Sagradas Escrituras. Olha só que interessante. O artigo 6º que nós lemos diz que nós temos que crer também naquelas coisas que podem ser provadas. E esses credos podem ser provados usando as Escrituras Sagradas. Ou seja, aquilo que está neles nem sempre se lê diretamente na Bíblia. Mas aquilo que eles ensinam pode ser provado sim. Então são verdades que estão implícitas na Bíblia e que os credos tornam explícitas. Então, esses credos devem ser inteiramente recebidos e cridos. Nós, como anglicanos, cremos em tudo, na totalidade daquilo que está no credo niceno, no credo atanasiano e no símbolo dos apóstolos. Não podemos escolher uma parte ali, não, eu não creio bem nessa parte aqui, porque eu acho que isso não está de acordo com a minha interpretação da Bíblia. Não, eles devem ser inteiramente cridos e recebidos. Isso é a doutrina anglicana. Então, nós não podemos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Os credos são regra de fé também, né? Então, aqui
Sobre os credos, basta isso. O artigo 20 diz o seguinte, vou ler aqui com vocês. Ele nos fala da autoridade da igreja e diz respeito a essas questões que já mencionei a respeito do artigo 6º e do artigo 8º, a propósito desses dois artigos. Artigo 20 diz o seguinte, artigo sobre a autoridade da igreja. A igreja tem poder de decretar ritos e cerimônias. A igreja tem autoridade, a igreja tem jus litúrgico, a igreja tem autoridade litúrgica. A igreja tem poder para decretar ritos ou cerimônias e autoridade nas controvérsias de fé. Então, quando há uma divergência de fé entre as pessoas, quando há uma controvérsia, surgimento de uma heresia, a igreja tem autoridade nessas controvérsias. Todavia, não é lícito à igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus escrita, nem expor no lugar da escritura de modo que repugne a outro. Ou seja, a igreja não tem autoridade para explicar a escritura de maneira contraditória, né? É aquela coisa, não, nós gostamos de Paulo, a doutrina de Tiago nós rejeitamos. Para nós aquilo ali não é evangelho. A igreja anglicana não permite fazer isso. Nós temos que aceitar a totalidade da escritura e a igreja não pode ordenar nada contrário à escritura. Então, por exemplo, imagine se alguém quiser fazer o culto a Baal na igreja cristã, como parte da liturgia cristã. Isso aí não é permitido. Não é possível. A igreja não pode ordenar nada contrário à palavra de Deus escrita. Portanto, mesmo que a igreja seja testemunha e guarda da escritura sagrada, ou seja, mesmo como testemunha e guarda, a igreja tem um papel de testemunha da escritura, ela testemunha a verdade que está na escritura, e ela é guarda da escritura. Mais do que isso, ela não só fala, a igreja não só ensina a escritura, ela protege a escritura. Ela protege, ela guarda o sentido correto da escritura. Por isso que ela tem autoridade nas controvérsias de fé. Portanto, mesmo que a igreja seja testemunha e guarda das escrituras sagradas, todavia, assim como não é lícito decretar coisa alguma contra elas, ela não pode ir contra as escrituras, também não se deve obrigar que seja acreditada em coisa alguma que nelas não se encontra como necessária para a salvação. Ou seja, todas as nossas verdades de fé têm que estar na escritura sagrada, como estão. Né? Então, aquilo que nós vemos, por exemplo, nos credos, como já mencionamos, tudo aquilo pode ser provado pelas escrituras sagradas, mas aquilo envolve a interpretação correta das escrituras. Então a igreja tem esse papel pedagógico, sim. E, por fim, o artigo 34. Falei com vocês também. É sobre as tradições da igreja. Não é necessário que as tradições e cerimônias sejam em todas as partes as mesmas. Aqui se fala da diversidade litúrgica. Ou totalmente semelhantes, porque em todos os tempos têm sido diversas e podem ser alteradas segundo a diversidade dos países, tempos e costumes dos homens, contanto que nada se estabeleça contrário à palavra de Deus. Até aí está em consonância com tudo aquilo que a gente já leu, bem fácil de entender. Todo aquele que, por seu particular juízo, com ânimo voluntário e deliberado, quebrar manifestamente as tradições e cerimônias da igreja, que não são contrários à palavra de Deus e se acham estabelecidas e aprovadas pela autoridade comum, para que outros temam fazer o mesmo, deve ser publicamente repreendido, como quem ofende a ordem comum da igreja, fere a autoridade do magistrado e vulnera as consciências dos irmãos débeis. Toda a igreja particular ou nacional tem autoridade para ordenar, mudar, abolir cerimônias e ritos da igreja, instituídos unicamente pela autoridade humana, contanto que tudo se faça para edificação. Então, aqui o trecho principal para esse assunto que nós estamos tratando é o trecho do meio. Aquele que viola as tradições da igreja deve ser publicamente repreendido. Ou seja, existe um valor aqui dado pela igreja anglicana às tradições da igreja. Aqui se refere principalmente a tradições que são, contextualmente, né, são tradições litúrgicas. Mas é claro que nós sabemos que a tradição da igreja envolve também os credos que nós já mencionamos, outras dimensões da fé, e por isso os 39 artigos de religião falam, por exemplo, dos pais da igreja, usam os pais da igreja como referência, usam os credos como referência, e usam uma linguagem cristã tradicional. Então, nessa concepção, nessa interpretação anglicana, a tradição, ela é parte, ela é essencial à nossa fé, ela não é secundária, ela é essencial à nossa fé. Então, diante disso, vamos responder aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram. Pergunta 1. Sobre a infalibilidade dos concílios ecumênicos e da tradição. Então, os concílios ecumênicos
são reconhecidos como ecumênicos justamente porque eles são reconhecidos pela totalidade dos cristãos historicamente, pela totalidade da igreja. Claro que sempre houve divergência, né? Então você tem, por exemplo, o Concílio de Nicéia, que proclama a divindade de Cristo, é um concílio ecumênico, é o primeiro concílio ecumênico. Não é o primeiro concílio, mas é o primeiro concílio ecumênico. Então, o Concílio de Nicéia, ele nos afirma a divindade de Cristo, dentre outras coisas. Nicéia fala de muita coisa. Então, esse concílio é reconhecido pela totalidade dos cristãos. Aqueles que vão contra, que são, por exemplo, os arianos, que negam essa cristologia, eles não são reconhecidos como plenamente cristãos. Então, na hora da gente contar a divergência, a gente deve levar isso em conta. Então, por conta disso, por eles serem a interpretação correta da Escritura, eles são infalíveis também. Senão a Escritura não é infalível. Então, se a Escritura é infalível e a interpretação correta da Escritura é aquela, então aquela interpretação é infalível, né? Então, isso não significa que só pelo fato de haver um concílio a coisa se torna infalível. Existiram concílios que falharam. Os próprios 39 artigos de religião mencionam isso também. Houve concílios pelo mundo que falharam, concílios que foram heréticos, inclusive. Por exemplo, nós temos o concílio de Éfeso, em que nós acreditamos, mas houve um concílio de Éfeso herético. Então, esse concílio não é contado como concílio ecumênico. Então, os concílios ecumênicos proclamam a mesma verdade que a Escritura, então eles não falham, não tem como você proclamar a mesma verdade da Escritura e falhar. Se a Escritura é infalível, eles são infalíveis também. Então, aqueles que falharam, os concílios que falharam, não se tornaram ecumênicos por isso. Então, o debate é principalmente sobre quais concílios são os concílios ecumênicos, até onde vai, até o quarto concílio, até o quinto, sexto, sétimo, o 20º, enfim, até onde vão os concílios ecumênicos. Esse é o debate principalmente, mas que deve haver uma infalibilidade é decorrência lógica do fato de estar se defendendo a doutrina correta das Escrituras. Então, a igreja é coluna e baluarte da verdade, segundo a própria Bíblia. Segunda pergunta, se é necessária a existência de um magistério aos moldes da igreja romana? Bom, algum magistério é necessário, você precisa ter um clero ali que defenda a verdade, um magistério que, como eu disse aqui a partir do 39 artigo de religião, a igreja tem que ter essa autoridade para decidir em controvérsias de fé. Se a igreja não tem essa autoridade, inclusive esse foi um ponto que os puritanos mudaram. Eles disseram que a Bíblia tem autoridade nas controvérsias de fé. Isso é o que está, por exemplo, não é textualmente assim, mas é mais ou menos isso que diz a Confissão de Fé de Westminster, que nessas controvérsias de fé, a Bíblia deve decidir, mas a Bíblia ela não fala por si mesma, ela não está no nosso contexto, é preciso que a igreja fale. Então, pelos 39 artigos de religião, a igreja tem essa autoridade nas controvérsias de fé. Então, algum magistério é necessário sim, com certeza, não precisa ser idêntico ao romano. Terceira pergunta, o sola escritura mais atrapalha do que ajuda? Depende de como você usa o sola escritura. Dependendo da versão, ele atrapalha muito. Mas a maneira como a igreja anglicana usa esse princípio sempre mostrou uma maior abertura. A igreja anglicana não só permite que se leia um livro dos apócrifos, mas ela recomenda. Se você olhar, por exemplo, os livros de homilias, né? Se você pegar a homilia sobre esmolas, ela é pesadamente baseada no livro de Tobias. Então, se você pegar os sermões de John Wesley, por exemplo, eles citam os livros deuterocanônicos. Então, a maneira anglicana de usar esses livros sempre foi mais aberta. Gera um problema, sim, quando a gente usa esses livros de maneira muito restritiva e ignora o contexto histórico. Quarta pergunta, quem pode interpretar a Escritura? Bom, interpretar no sentido mais superficial da palavra, qualquer pessoa, de acordo com a sua inteligência, basta você estar olhando ali aquelas letras passando e juntar o sentido delas, você já está fazendo interpretação. Então, qualquer pessoa pode interpretar a Escritura de acordo com o seu conhecimento e capacidade. É uma interpretação precária, é uma leitura precária da Escritura, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, interpretação no sentido de interpretação com autoridade não é qualquer pessoa. Ou seja, uma coisa é interpretar no sentido daquilo que um leitor faz. Mas interpretar no sentido de decidir qual é a interpretação ortodoxa ou herética cabe à igreja, que é guardiã das Escrituras. Quinta pergunta. Por que a visão anglicana do sola escritura é superior? Bom, eu creio que ela é superior pelos vários motivos já mencionados até aqui, mas porque ela está também mais alinhada à tradição cristã, porque ela é mais moderada nesse sentido. Uma versão mais radical do sola escritura vai estar completamente desalinhada da tradição anterior, né? Sexta pergunta. Seu cânon é católico ou protestante? Bom, a igreja anglicana
usa 66 livros como os protestantes e também recomenda a leitura de outros 10 livros, não 7, mas 10 livros. Então, esses 10 livros que a igreja anglicana recomenda mais, inclui os 7 deuterocanônicos, que se usam no catolicismo como canônicos, e mais 3 livros, que são Terceiro Esdras, Quarto Esdras e a Oração de Manassés. Então, a Bíblia anglicana mais completa, por exemplo, a Bíblia King James original, tem 76 livros, mais do que no catolicismo. Então, esses livros a mais, eles não recebem a mesma autoridade, eles são usados como exemplo de vida, mas a igreja, pelo fato dela permitir que se leia esses livros e colocar eles, inclusive, na Bíblia, uma seção à parte, mas dentro da Bíblia, indica que ela tem uma maneira muito mais aberta de olhar essa questão do cânon. Bom, espero que você tenha gostado aqui dessa aula. O que é que você achou? O que é que gera de dúvida, de crise, de problema, alguma dúvida, uma pergunta? Fica à vontade para colocar as dúvidas, as perguntas que você tiver aí nos comentários. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.